Assista agora o programa Mais Cidadão, com professora Silvia Coelho. Olá, bom dia! A obesidade é uma realidade que tem crescido em todo o mundo. No Brasil, a cada 10 pessoas, 6 estão com sobrepeso ou obesas. O mais preocupante é que a obesidade infantil vem mostrando números alarmantes. No programa de hoje, você vai saber como devemos lidar com essa situação tão delicada, numa entrevista com o Dr. Roberto Teixeira Mendes, professor de pediatria da Unicamp. E no bloco Cidadão de Atitude, você vai conhecer uma história de coragem e determinação. Duas mulheres maduras decidiram deixar suas profissões e recomeçar numa nova área. Resultado, um ano de sucesso do Bar Frejó, em Vinhedo, que incentiva os talentos da música regional. Confira agora o quadro Tô Louco Pra Saber, com entrevista sobre obesidade. Tô louco pra saber. Hoje no programa Mais Cidadão nós vamos falar de um assunto muito importante com o professor da Unicamp, o Dr. Roberto Teixeira Mendes, que ele vai falar sobre a obesidade infantil de jovens e adolescentes. Doutor, bem-vindo! A obesidade é uma doença? A obesidade, ela por si não pode ser considerada uma doença. Nós chamamos de obesidade um acúmulo exagerado de gordura no corpo, acima de um determinado nível, e a partir desse nível, a probabilidade da pessoa vir a ter doenças associadas a esse acúmulo de gordura, ele aumenta. Então, a partir desse nível, é quase certo que a pessoa que se mantiver com essa quantidade de gordura, ela vai ter doenças associadas à obesidade. Quais as estatísticas no Brasil e no mundo? No mundo, dependendo do país, né, os países desenvolvidos, em geral, está chegando perto dos 20% das crianças em idade escolar obesas, não são gordinhas, são obesas mesmo. Nos Estados Unidos, por conta da própria cultura americana da superalimentação, isso é maior, chega a 30%, dependendo da região. Os adultos já passaram de 50% de obesos, sobrepeso e obesidade. Aqui nós temos já a pesquisa feita há já 4, 5 anos atrás, mais de 20% das crianças em idade escolar obesas, né? Isso é muita coisa, né, doutor? E eu tive fazendo trabalhos na região, especificamente na cidade de Vinhedo e Artur Nogueira, num projeto associado com as prefeituras, e nós encontramos isso. 20% das crianças de 7 a 10 anos com obesidade. Então, a estatística mostra o seguinte: em 10 anos, nós passamos de 10% de obesos para 20% de obesos na população de 7 a 10 anos. E isso vai seguir vida fora. Elas vão continuar aumentando o peso e a quantidade de crianças obesas. Já tem algum estudo, alguma produção científica nessa área? Tem muito. Agora se produz cada vez mais porque o que se busca é identificar qual é o primeiro processo de doença associada à obesidade. No adulto a gente sabe que o adulto obeso ele tem grande risco de ter ou intolerância à insulina, né? Ou a própria diabetes, a hipertensão, a hipercolesterolemia e as doenças associadas, né? Acidente vascular cerebral, as doenças do sistema locomotor por causa do peso. Então isso a gente já sabe. Agora, onde é que começa isso na criança? Então a gente está em busca de saber em que idade e quais são os marcadores do início da doença associada à obesidade. Então tem muita pesquisa, a gente trabalha no ambulatório do Hospital de Clínicas, já faz 5 anos nós temos muito estudo sobre essa questão da obesidade nessa faixa etária. Quando uma mãe, um pai, considera o seu filho obeso? Existe a obesidade estética, né? Quer dizer, você olha e acha a criança gordinha e tal, mas para nós, o importante é a gente usar um critério. E esse critério é dado por curvas de o que se chama índice de massa corporal, que é aquele cálculo que se faz dividindo o peso da criança ou da pessoa em quilos
pela estatura em metros ao quadrado. Isso aí dá um índice, né? No adulto todo mundo sabe, um índice até 23, 24 é adequado, acima de 27 é obeso e acima de 40 é obeso mórbido. Na criança a gente não usa essa terminologia, mas a gente usa uma parte dessa curva, que é a parte superior, e acima daquilo a gente considera que a criança é obesa, a ponto de realmente ela já ter problemas com a própria obesidade. Por que a criança engorda? Qualquer pessoa, criança, adolescente, adulto, só tem uma maneira de engordar. É ingerir energia mais do que consome. Então, obesidade é exatamente comer mais do que precisa. Existe a ideia de que algumas doenças conduzem à obesidade, ou que a maior parte das obesidades são causadas por algum tipo de doença, o que não é verdade. Algumas doenças facilitam a obesidade, mas sempre a pessoa vai ter que comer mais do que precisa para ficar obesa. Nós podemos considerar que a obesidade é um fenômeno da sociedade moderna? É um fenômeno da sociedade moderna, principalmente na intensidade que vem ocorrendo e aumentando, né? E também o fato de as crianças estarem ficando cada vez mais obesas. E com certeza é fruto de um modo de vida. E nesse modo de vida, a maneira como se alimenta, o que se come, né? Eventualmente uma perda de uma cultura alimentar mais saudável e a mudança dos hábitos de vida, né? Onde as crianças vão adquirindo hábitos mais sedentários e com menor quantidade de atividade física, menor gasto energético. Aí ela fica em frente do computador, aí fica em frente da televisão, fica mais sentadinha e não faz o exercício físico. Exatamente. E sentadinho na frente da televisão, do computador, comendo umas pipoquinhas. Eu considero que as crianças adquirem seus hábitos em casa, na primeira infância, quando começa a comer. Como é que a mãe dá a primeira comida para essa criança, que não é mais leite materno nem mamadeira, ao redor dos 6, 7 meses? Como é que ela começa isso? Com que base ela faz isso? Se ela está perdendo a cultura alimentar da família, que normalmente se fazia uma papinha X ou Y lá, ou de fubá, ou de aveia. Uma sopa de legumes. Uma sopa de legumes. Então, essas culturas que davam segurança para as mães do que fazer, hoje não existe. Então, ela meio que faz da telha dela. E aí entra isso que você estava falando, das políticas, né? Basicamente aquelas que ajudam a mãe a tomar decisões desde que a criança é pequena. Então, o atendimento no centro de saúde, a orientação da mãe, a creche. Aliás, as creches alimentam muito bem balanceadas. Assim, há uma preservação da cultura alimentar nas creches e nas pré-escolas. Quando a criança sai da pré-escola, o que diferencia e ela preserva isso como assim, um marco da vida dela? É que ela não leva mais a lancheira de casa e ela compra comida na cantina ou ela vai comer a merenda da escola. Aí é a tragédia, porque as cantinas vendem qualquer coisa, as crianças comem sempre as mesmas coisas. Muita fritura. Uma monotonia, onde ela tinha uma diversidade passa a ser monótono, com autonomia dela, que escolhe o que quer. Ou por outro lado, os restaurantes foram criados para as merendas, eles foram criados numa época em que havia muita desnutrição. E hoje, na verdade, eles são obesogênicos, porque se serve como merenda macarrão, arroz e feijão, salsicha, linguiça, quer dizer, as crianças comem, principalmente as que gostam de comer, comem 2, 3, 4, 5, repetem 5 vezes. A gente tem pesquisa, encontramos crianças que repetiam a merenda 5 vezes.